Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 19 de janeiro de 2020. Sejam muito bem-vindos e hoje, como eu falei ontem já na chamada, que confusão até para marcar data da posse, da eleição de mesa diretora, do Conselho Deliberativo. Jesus, esse Vasco está virando uma zona, ao meu ver. Não pode ter isso, tem que ser bem explicitado no estatuto, mas está uma zona. E venha saber aqui no Marca Vasco quem pode ter razão. Será que o Roberto Monteiro tem razão para marcar a data da posse para o dia 25 de janeiro? Ou será que Mussa e o demais Campelo, que já se envolveu, Otto de Carvalho, tem razão para marcar para o dia 22? E qual o problema de um final de semana para lá ou para cá? Vem aqui no Marca Vasco para você saber efetivamente o que o Estatuto diz e tirar sua opinião sobre isso, beleza? Após a vinhetinha. Eu sou cruz de malta, sou felicidade, vou balançar toda a cidade. Salve, meus nobres! Seja bem-vindo ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca, aquele que todo dia às 7 horas da manhã traz um vídeo novo para vocês ficarem sabendo de tudo que acontece com o Vascão, principalmente durante essas eleições que está uma confusão só. A confusão do momento é o seguinte: eles não se entendem nem na marcação de qual data tem que ser para a posse do novo presidente da diretoria administrativa e demais membros do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Roberto Monteiro marcou para o dia 25. Otto de Carvalho, Fausto Mussa, Campelo, Jorge Salgado querem para o dia 22. Será que um final de semana faz tanta diferença assim? Deve fazer para criar toda essa confusão, toda essa celeuma. Venha comigo que primeiro eu vou ler as cartas de convocação e ofícios, um dirigindo-se para o outro. Depois eu vou ler os artigos a quais elas se fundamentam, às quais esses personagens citam os artigos do Estatuto. E no final eu vou dar minha opinião, mas eu vou querer saber a opinião de vocês. Quem está certo, quem está errado e por que essa briga de um final de semana. Tá joia? Venha comigo então. Dê seu like nesse vídeo. Como sempre eu peço para você colaborar com o nosso trabalho e que esse vídeo seja indicado para demais outros vascaínos. Compartilhe nos seus grupos de Zap, Telegram e Facebook para todos ficarem cientes do que efetivamente se diz no Estatuto. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, essa marca d'água vermelhinha fala sobre, já leva o link para a inscrição, beleza? Meu intuito nesse canal, nesse vídeo, na verdade é trazer os artigos do Estatuto, porque muita gente sabe das notícias, quando está marcando, mas não leem as cartas e não leem as regras do Estatuto. Acabam não tendo essa percepção de quem está certo e quem está errado, até porque é difícil você saber isso. Mas vamos lá. A primeira carta, a primeira edital, a primeira convocação foi feita pelo senhor Roberto Monteiro, na figura do presidente do Conselho Deliberativo. No dia 15 de janeiro, ele faz o edital de convocação. Primeiro, no edital de convocação dele, há os considerandos, o que são sempre muito importantes, que são as considerações que eles fazem para tomar aquela decisão daquela carta, daquele ofício, ou daquela convocação como agora. É importante a gente ler isso. Primeiro, considerando do Roberto Monteiro, ele já cita o artigo 76, inciso 1º e parágrafo 1º, as quais eu lerei ao final, quando a gente falar sobre o Estatuto. O segundo e o terceiro, considerando, é sobre o acórdão que ele reconhece que há o acordo, que negou provimento aos agravos, até por ele também provocado, e que sabe que esse acórdão está determinando a Assembleia Geral do dia 14 de novembro, aquela votação lá, você já sabe, né? Como legítima, dando o Jorge Salgado como vencedor. E ele entende que esse acórdão tem sim, produz seus efeitos, embora ainda sob júdice, embora ainda não transitado e julgado esta questão. Beleza? Aí ele vem e convoca os membros do Conselho Deliberativo para se reunirem ordinariamente no dia 25 de janeiro, na sede da Lagoa. Primeira entrave e a primeira discussão que se faça. Ele faz uma convocação, a princípio, presencial.
sabemos da pandemia, sempre alegada, e os demais agentes querem que essa convocação seja híbrida, até por causa de outras votações anteriores do próprio Conselho Deliberativo, também já foram de forma híbrida. Essa vai ser a primeira celeuma que vão discutir aí. Mas ele marca a sessão ordinária para a sede da Lagoa às 8 horas, a primeira convocação, a primeira chamada, e às 8h30 a segunda chamada, novamente de forma presencial. Para quê? Isso é que é importante. E provavelmente eu vou utilizar esta tela aqui muitas vezes para a gente não escapar do objeto que está sendo discutido. E lerei para vocês. Dar a posse aos membros eleitos para o Conselho Deliberativo e presidente e respectivos vice-presidentes das Assembleias Geral e Diretora Administrativa para o triênio 2021-2023. Eleger a mesa diretora do Conselho Deliberativo, composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários e os membros, 3 eletivos, 3 suplentes, do Conselho Fiscal para o triênio. Ou seja, ele quer dar posse aos membros eleitos para o Conselho Deliberativo e presidente e respectivos vice-presidentes da Assembleia Geral e diretoria administrativa, para dar posse para essa galera, e depois ter uma eleição para a mesa diretora do Conselho Deliberativo, composta pelo presidente, vice-presidente, segundo secretários, e os membros do Conselho Fiscal. Então, são esses 2 pontos ao qual essa convocação cita. E isso é muito importante. Foi feito no dia 15 de janeiro pelo senhor Roberto Monteiro. Mas atenção para o dia 25 de janeiro. Aí começa toda a celeuma. Já no dia seguinte, uma carta direcionada ao Clube de Regata Vasco da Gama como instituição e ao senhor Roberto Monteiro como presidente do Conselho Deliberativo, assinada pelo Fausto Mussa como presidente da Assembleia Geral atual e o Otto de Carvalho, presidente da Assembleia futura, já menciona o seguinte, que eles estão cientes que foi marcado para o dia 25 as designações da eleição do Conselho Deliberativo e a posse, só que a data designada foi para o dia 25, 3 dias, portanto, após o prazo limite designado no artigo 55, que impõe a posse dos eleitos até o próximo dia 22 de janeiro. Na verdade, aqui já vale o adendo, eles não falam em datas, eles falam em primeira semana da segunda quinzena de janeiro e a segunda semana da segunda quinzena de janeiro. Enfim, não sei por que o Estatuto fala em quinzenas logo de janeiro, mas desde já é algo que tem que ser alterado no novo Estatuto, que espero que tenha. Aí continua, diante desta violação, os presidentes das Assembleias atuais vêm, por meio desta, requerer que retifique com a necessária urgência a convocação feita nesta. Os 2 presidentes da Assembleia Geral atual e o futuro requerem ao senhor Roberto Monteiro que retifique com a máxima urgência a convocação feita nesta data, eu acredito que seja direcionado para o dia 15 de janeiro, para que a sessão solene de posse dos eleitos e da CIDEM até no máximo dia 22, que é durante a primeira semana da segunda quinzena de janeiro. Por fim, eles informam que se não ocorrer essa retificação referida, a convocação do Roberto Monteiro não produzirá quaisquer efeitos, ensejando a aplicação das demais normas estatutárias. Então, o que o Otto de Carvalho e o Fausto Mussa pedem? Olha só, Roberto Monteiro, você marcou a data errada para o dia 25, na verdade você tinha que marcar essa sessão até o dia 22, retifique, senão a gente vai considerar ela como inexistente, como nula. Bem, meus amigos, agora a gente vai para as novidades de ontem, dia 18 de janeiro, as quais Mussa e Otto de Carvalho, numa carta específica, e o Campelo, numa outra carta também específica, direcionada ao vice-presidente do Conselho Deliberativo, Sérgio Tavares Romai. Aqui eu trato as 2 cartas no mesmo momento, porque elas são de redações idênticas, enfim, escrita a diversas mãos, mas com a mesma redação, apenas, obviamente, altera lá no final, adaptando-se para a condição do Alexandre Campelo assinando como Vasco como presidente da diretoria administrativa. Mas, em resumo, essas cartas são direcionadas ao
presidente do Conselho Deliberativo, senhor Sérgio Tavares Romai, informando que o presidente Roberto Monteiro marcou a data errada para a sessão solene de tomada de posse, que ao invés do dia 25, seja no dia 22. E assim ele, como vice, assume essa responsabilidade, tendo em vista ou a omissão ou o equívoco do presidente, e que marque para o dia 22. Basicamente é isso, ele na carta um pouco melhor redigida, aliás, eles pedem que essa sessão seja híbrida, mantendo a coerência, aí eles estão corretos, elencam os artigos, só que eu acho errado um ponto e eu não gosto como técnica jurídica. Quando você cita o artigo e cita, ao meu ver, tem que citar ele por inteiro, não colocar parênteses e 3 pontinhos, porque ali pode ficar alguma redação ali omissa que possa levar a algum erro. Não estou falando aqui que teve isso, mas eu tecnicamente não gosto disso. Se você vai citar o artigo, tem que ser ele por completo. E você pode botar um negrito, a parte que você acha mais importante. Mas, enfim, essa é basicamente a carta direcionada ao vice-presidente Sérgio Romai. Eu vou entrar primeiro no tópico do estatuto, que talvez seja mais singelo. Será que esse vice-presidente tem autonomia e poder para marcar essa data na omissão do presidente do poder? E, consequentemente, ele não marcando, pode o presidente da diretoria administrativa, senhor Alexandre Campelo, o fazer? Eu vou ler para vocês o artigo do estatuto que dizem isso e a gente vamos tentar chegar ao final aqui, o mesmo entendimento. Eles citam o artigo 46 do estatuto, ao qual eu leio para vocês. Os presidentes convocarão os membros dos seus poderes a tempo de se reunirem nas épocas fixadas neste estatuto, cumprindo aos vice-presidentes, não o fazendo aqueles, promover a convocação dentro das 24 horas que se seguirem aos prazos estabelecidos, observados ainda o disposto no artigo 99, item 21. Vamos logo ao artigo 99, item 21. Artigo 99 caput. São da competência do presidente do clube, Alexandre Campelo, além do exercício da presidência e das atribuições que lhe são inerentes, constantes deste estatuto. Aí elenca diversos incisos. De lá no inciso 21, assim fala: convocar a Assembleia Geral ou Conselho Deliberativo 2 dias após a expiração do prazo designado para a convocação, se não o fizerem a tempo os respectivos presidentes ou vice-presidentes. Ou seja, o artigo 46 fala o seguinte: caso a omissão do presidente de algum dos poderes em convocar as respectivas assembleias, o vice-presidente assim pode fazer no prazo de 24 horas. Se o vice-presidente desse poder não o fizer, o presidente da diretoria administrativa assim pode fazer depois de 48 horas. Ou seja, aqui eu vou manter minha coerência, porque eu entendo como foi para a convocação da Assembleia do dia 7. Lá o que aconteceu? O Mussa fez uma convocação para uma votação online. Alexandre Campelo, entendendo que aquela convocação estava errada, assumiu a responsabilidade e fez a convocação para o dia 7, de forma presencial, respeitando o estatuto. Aqui, o que está acontecendo, e aqui a gente vai ter que discutir o que é o artigo 46, quando ele fala que não o fazendo aqueles. Ou seja, será que é apenas na omissão, não havendo ato, que o vice-presidente pode atuar e, consequentemente, o presidente da diretoria administrativa, ou havendo ato irregular, esses dois também têm competência para corrigi-los e assim fazer, obviamente, dentro do estatuto? Essa que é a indagação. E aí eu passo para vocês o meu entendimento e vocês já coloquem nos comentários aí abaixo. Ao meu ver, o vice-presidente, mediante uma convocação errônea, ele tem um poder. Aqui eu entendo que não somente na omissão, mas também nessas convocações erradas, equivocadas, ok? Então o vice-presidente, assim eu poderia fazer corrigindo essa convocação. Se o vice-presidente não o fizer, também entendo que o presidente da diretoria administrativa, o presidente do clube, pode assim o fazer.
Na Assembleia do dia para votações, o Mussa fez uma convocação. Alexandre Campelo entendeu errada a convocação, provoca o Mussa para corrigi-la, ele não faz, e nessa omissão o Alexandre Campelo assim o faz. E marca para o dia 7. Para mim, corretamente. Aqui a mesma forma. Aqui eu não estou ainda entrando no mérito se o Roberto Monteiro está certo ou está errado. Mas se caso o Roberto Monteiro estivesse cometendo um erro grave na sua convocação, eu entendo que o vice-presidente, sim, pode vir fazer uma convocação correta. E se o vice-presidente não o fizer, cabe ao presidente do clube assim o fizer. Isso aqui é para quê? Ao meu ver, para ter uma harmonia entre os poderes. Porque senão você dá amplo poder a um presidente só, dele fazer a forma que ele quiser e o clube ficar de mãos atadas para não corrigir talvez um erro grosseiro e tudo mais. Eu não estou entrando aqui ainda se a data está certa ou se está errada. Só estou aqui dando a legitimidade para o seu vice-presidente entender que assim deve fazer, eu entendo correto. Se ele não fizesse, o presidente Alexandre Campelo, como ele já falou que assim o fará, também entendo correto dessa forma. Eu quero saber se vocês assim também entendem. E galera, não vamos esquecer, dá seu like aí nesse vídeo, porque a galera vai assistindo, vai esquecendo. Dê seu like. Bem, meus amigos, vamos aqui à parte final deste vídeo agora para ler o estatuto específico, aqueles artigos específicos que eles estão mencionando, referente à posse, à sessão solene para a posse. Beleza, galera? Não se esqueçam, dê seu like aí no vídeo. Artigo 55 está sendo muito utilizado pelo Mussa, Otto de Carvalho e Campelo para marcar a posse na primeira semana da segunda quinzena de janeiro. E eu vou ler o artigo 55 para vocês. Apurados os resultados das eleições, serão proclamados os eleitos, que tomarão posse na primeira semana da segunda quinzena do mês de janeiro subsequente, exceção de caráter solene presidida pelo presidente da Assembleia Geral. Ou seja, eles estão defendendo o seguinte: apurados os resultados das eleições do dia 14 de novembro, sendo eleito primeiro, segundo o presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, hoje toda aquela chapa, eles têm que tomar posse na primeira semana da segunda quinzena. Só que vai haver algum conflito com o artigo 76, ao qual eu lerei para vocês. Lembrando que esse artigo 55 fala das eleições antigas, quando você votava, na verdade, na chapa para compor o Conselho Deliberativo, e aquele Conselho Deliberativo com os conselheiros novos, mais os 150 antigos, votavam para o presidente das eleições, do clube, eu imagino que seja isso. Então esse artigo 55, na verdade, está se falando, quando assim, apurados os resultados das eleições, é para os conselheiros do Conselho Deliberativo. E eu falo isso porque eu vou ler o artigo 76 agora, que eles são utilizados nas casas, só que, como eu falei antigo, tecnicamente, jurídico, está errado, porque eles não colocam o artigo completo. Então eles estão omitindo uns pontos ali na malandragem, para criar, ao meu ver, confusão. É até que o artigo 76 é bem explícito para a posse, pelo menos, do presidente. Vou ler para vocês aqui. O artigo 76, no caput, ou seja, naquela, delibera o seguinte: o Conselho Deliberativo será convocado pelo presidente, reunir-se-á. Vamos lá, inciso 1º, ordinariamente, na segunda quinzena de dezembro de todos os anos, para conhecer, discutir e votar a proposta orçamentária anual apresentada pelo presidente do clube, com a discriminação da receita e despesa prevista para todos os departamentos. Então, a segunda quinzena de dezembro é para votação do orçamento, não se diz ao caso. Na segunda quinzena de março de todos os anos, para tomar as contas e julgar o relatório do presidente do clube com os anexos referentes aos vários departamentos e o parecer do Conselho Fiscal. Também na segunda quinzena de março é para apurar as contas do presidente, também não condiz. Agora vem a parte que condiz com a sessão de posse. E de 3 em 3 anos, na primeira semana da segunda quinzena do mês de janeiro, para eleger entre os seus membros a mesa diretora do Conselho Deliberativo, composta de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, e eleger o presidente e o primeiro e segundo vice-presidente do clube e os membros do Conselho Fiscal, composto de 3 efetivos.
Ou seja, a primeira quinzena, a primeira semana da segunda quinzena de janeiro é dever do Conselho Deliberativo ser convocado para eleger os membros diretores do Conselho Deliberativo e eleger os membros do Conselho Fiscal. Ou seja, ao meu ver, agora eu acho que essa primeira sessão ela é inócua, porque a chapa já tem que demonstrar quem é o primeiro, quem vai ser o presidente do Conselho Deliberativo, quem é o presidente do Conselho Fiscal. Então, para eleger, o Conselho Deliberativo não tem mais esse poder. Aí a gente vai para o parágrafo 1º desse artigo 76, que é o que eu acho que é, por especificidade, fala realmente da posse do presidente. Vamos lá. Artigo 76, parágrafo 1º. Vou ler para vocês. A posse dos membros do Conselho Deliberativo e de sua mesa, bem como do Conselho Fiscal da CA, na sessão solene a qual alude o artigo 55. Aquele que eu li para vocês. Então, quando fala lá dos resultados do artigo 55, é para a posse do Conselho Deliberativo e de sua mesa. E a posse do presidente do clube, dos vice-presidentes e da diretoria administrativa dar-se-á em sessão solene na semana seguinte. Isto é, no curso da segunda semana da segunda quinzena do mês de janeiro, subsequente à realização da Assembleia Geral mencionada no artigo 58, que são as eleições antigas. Ou seja, deixa eu ler aqui, para mim ficou muito claro que a posse do presidente, ou seja, a posse do Jorge Salgado, que hoje ele é o futuro do presidente, tem que ser na segunda semana da segunda quinzena. A posse, vou ler aqui, abre aspas, a posse do presidente do clube, dos vice-presidentes e da diretoria administrativa dar-se-á em sessão solene na semana seguinte, isto é, no curso da segunda semana da segunda quinzena do mês de janeiro subsequente, a realização da Assembleia. Ou seja, meus amigos, eu não estou entendendo muito essa confusão. Me parece que é o seguinte, na primeira semana da segunda quinzena de janeiro, deveria ter uma sessão para ter do Conselho Deliberativo. Eu acho que essa sessão, como eu falei, me parece inócua, porque a chapa já tem que indicar quem são o presidente, vice-presidentes e secretários. Então, agora, a posse do presidente, ela fica para a segunda semana. Então, ao meu ver, parece que o Roberto Monteiro está certo, está errado, e as chapas estão certo e errado, porque se falar de Conselho Deliberativo, parece que é na primeira semana. Mas o que é importante, é o que eles estão deixando sempre omisso, que o Jorge Salgado, como presidente do clube, dos vice-presidentes, que é o primeiro e o segundo, que é o Carlos Roberto Osório, Paulo Duque Estrada, se não me engano, da diretoria de dar-se-á em sessão solene na semana seguinte da segunda semana da segunda quinzena de janeiro. Ou seja, parece que ao dia 25, para esse passo, para a posse do presidente, está correta. O Roberto Monteiro convocou corretamente. O que talvez possa discutir é se tem que haver uma necessidade de convocar e dar posse para os conselheiros do Conselho Deliberativo. Aí realmente fica na dúvida. Mas para a posse do presidente, eu fico com o artigo 76, parágrafo 1º, que ele é bem explícito. Tem que ser na segunda semana da segunda quinzena. E um dado que eu acho importante é o Alexandre Campelo, depois daquela confusão toda da Lagoa, ele toma posse dia 23 de janeiro de 2018. Ou seja, na segunda semana da segunda quinzena de janeiro. Podem ir lá conferir. Se não me engano, se eu estiver errado, por favor, me corrija aqui nos comentários. Então, o Alexandre Campelo, ele toma posse corretamente, agora ele está discutindo para tomar posse antes. Enfim, meus amigos, eu aqui finalizando alguns pontos que eu quero tomar. Primeiro, coisa antiquada do Vasco da Gama ficar trocando carta. Você realmente imprime um papel, protocola na secretaria do Vasco da Gama para você depois ter o protocolo e vir na mídia. Olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo. Completamente errado. Eles tinham que ter alguma sessão urgente para deliberar sobre isso. E se ficar no conflito, sei lá, que vá na justiça depois. Absurdo, coisa mais antiquada. Há uma possibilidade de termos duas posses. Olha só, a gente vai deixar isso, quem falou foi o professor Charles, e aqui eu repito para vocês, a gente pode ter não só dois presidentes eleitos, duas assembleias gerais para ter duas votações, e agora a gente pode ter duas posses, podemos ter dois presidentes empossados.
Se tiver isso, eu acho que é muito triste pro Vasco da Gama, sinceramente. A gente tá chegando no fundo do poço com isso. Porque não é possível eles não se entenderem, não é possível eles são adultos, não é possível, todos falam que é vascaíno, mas na verdade estão querendo defender o seu. Vocês entendem aqui que eu entendo perfeitamente que para mim está errado a Assembleia do dia 14. Eu não consigo pensar que eles não conseguem sentar numa mesa e deliberar quem será o novo presidente. Aí vai ter que ser judicializado e a gente já sabe como é que está o tribunal aqui do Rio de Janeiro entendendo sobre as judicializações dessas eleições do Vasco da Gama. Enfim, meus amigos, para finalizar, eu entendo que a posse do presidente do clube e seus vice-presidentes da diretoria administrativa, na forma do artigo 76, parágrafo 1º, tem que ser na segunda semana da segunda quinzena de janeiro, dia 25 de janeiro, então estaria correto. Tá legal, meus amigos? Espero esclarecer um pouco, ter esclarecido um pouco para vocês esse ponto aqui. Sei que ficou muito confuso, até um vídeo longo, mas são os pormenores da vida política do Vasco da Gama que, ao meu ver, está chegando no ápice tal que ninguém vai sair vitorioso, na verdade todos sairão perdedores. E o Vasco da Gama caminhando para um possível rebaixamento. Infelizmente, meus amigos, essa é a grande verdade do nosso clube. Galera, terminando de forma melancólica esse vídeo, mas dê seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe, eu agradeço a todos. Um abraço.